Vocês sabem que o que o ser humano precisa é conhecer sua verdadeira alma. Lá vem você com essa história de alma, eu não aguento mais pensar nisso. Mas por quê? Calma, gente, vocês não vão brigar por causa disso, né? Quero brigar com ninguém. Você tá calada demais, não quer dar seu parecer sobre essa história? Não, nem parecer, nem opinião. O que eu disser pode causar desentendimentos entre nós e vocês sabem, eu não discuto, né? Não, a discussão está em nós como uma herança dos homens das cavernas. Os querubins não discutem nunca. E, aliás, eles são a perfeição espiritual e eterna. A não ser que vocês queiram me ouvir caladas. Aí eu posso contar um caso da minha vida que pode ilustrar essa discussão sem fim de vocês aí. Em primeiro lugar, não há só uma alma. Há duas. Duas. Nada menos do que duas. Cada ser traz em si duas almas. Uma que olha de fora para dentro e outra que olha de dentro para fora. Espantem-se à vontade. Eu só não admito contrapontos, ok? Ok. Bom, a alma exterior ela pode ser um espírito, um fluido, uma pessoa, muitas pessoas, um objeto. Há exemplos em que um simples botão de camisa pode ser a alma exterior de uma pessoa. E assim como a rave, a yoga, um livro, enfim, etc. Está óbvio, né, que essa segunda alma, a natureza dela é transmitir vida, assim como a primeira. As duas completam a pessoa que é, metafisicamente falando, uma laranja. Então, assim, quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. E há casos em que a perda de uma metade implica a perda da existência inteira. Agora, é preciso lembrarmos que a alma exterior não é sempre a mesma coisa. Não? Não, ela muda de acordo com a fase da vida. Há sujeitos, por exemplo, quando criança, a alma exterior é um chocalho. E aí cresce e passa um esquema de marketing multinível. Eu conheço uma youtuber que muda de alma exterior 5, 6 vezes por ano. Cada tendência, cada job novo, alma exterior nova. Você vai colocar o nome na roda? Não posso, não. Além do mais, assim, eu vou aqui me até ao caso que eu comentei, que é um caso meu mesmo, até recente. Tá Bom, eu estava lá, né, na minha sala, quando chegou a notícia que precisaríamos fechar as portas para os clientes. Eu lembro como se fosse hoje. Foi o mesmo dia em que a gente assinou aquele contrato de expansão. A empresa estava indo assim, às mil maravilhas, 2020 era o nosso ano. Foi um baque, né? Com certeza. Eu relutei muito, porque o prefeito ele não podia interferir assim nos meus negócios, né? Na minha liberdade de transitar. Eu não tenho que servir os desmandos dele, afinal ele que foi eleito. Não fui eu que fui eleita para servi-lo, não. Só que depois ali de umas semanas, os funcionários começaram a reclamar. Parece que teve algum que passou mal, eu não sei direito, não me lembro muito bem, não. Aí o conselho se reuniu e a maioria decidiu que a gente deveria fechar, mandar os empregados para casa por 14 dias. Só no Brasil mesmo, que uma quarentena dura 14 dias. Mas de qualquer jeito, eu não concordo com essa decisão até hoje. Os meus rendimentos, eles até que não diminuíram, mas eles poderiam estar muito maiores se a gente não estivesse fechado. Enfim, eu fui voto vencido, assim como eu já não era há muito tempo naquela empresa. Então, eu peguei ali as minhas coisinhas na minha sala, desci os 18 andares naquele elevador com vista panorâmica, vendo a cidade, uma vista maravilhosa, pensando quando é que eu ia poder ver aquilo de novo. Pensei em postar uma foto, falar das incertezas da vida, mas eu tava com tanta caixa, bolsa, sacola na mão que eu não conseguia alcançar o iPhone. Logo eu já estava no subsolo, o funcionário do estacionamento já estava guardando tudo na minha caminhonete.
Num piscar de olhos eu já estava no trânsito e aí só o que eu conseguia pensar era que no final daquele dia pavoroso, pelo menos a Mirtes ia estar em casa me esperando com um jantar delicioso que só ela sabe fazer. E ela tava lá? Tava. A mesa posta, tudo arrumado, brilhando. Aí eu logo percebi que alguma coisa estava errada. Não deu outra. Foi o tempo de eu tomar uma ducha e voltar pra sala. Lá estava ela se desculpando, dizendo que não ia poder passar o resto da semana comigo, como de costume, porque ela ia ter que ficar com a mãe dela, que estava sozinha em casa, já estava apresentando algum sintoma de asma. Que calorão danado e a velha com asma. Eu acho que foi desculpa dela. Devia estar com medo também, deve ter assistido esses jornais. Hoje em dia eles mais parecem novela, né? De tanta historinha. Mas o fato é que de repente eu estava aqui sozinha de tudo. Eu tive que suspender o contrato novo. E aí os funcionários, eles quase não tinham o que fazer de casa. E os diretores que se virassem para arranjar trabalho para eles, né? Porque eu não ia pagar o salário cheio para ninguém ficar em casa à toa. E você tá fazendo o quê? Pois bem, naquela noite eu jantei bem, tava delicioso o risoto danado. E liguei a TV para me fazer companhia enquanto eu ia olhar o Instagram. E foi aí que eu comecei a revirar a casa, desci para olhar o carro, vasculhei tudo. Mais de uma vez e meu iPhone não tava comigo. E aí me veio a imagem certinha da última vez que eu tinha visto, eu tinha deixado ele na empresa. E agora? A essa hora eu não tinha como entrar no escritório. A administração do edifício foi muito clara que quem tentasse entrar estaria sujeito a multas, o que é outro absurdo, porque eu pago uma fortuna naquele condomínio. Mas e agora? E agora como eu faria sem os meus posts diários de inspiração? Sem receber os likes dos meus seguidores queridos, sabe? Nem tanto por mim, né? Mas eles estariam sedentos por conteúdo, porque nesse momento difícil, ficar em casa é estressante para todo mundo, né? Eu acho mesmo que eu comecei a enlouquecer um pouco. Minha saúde mental foi por água abaixo. E isso tudo vocês já conseguem ver bem por quê, né? Não. Eu me vi sem a minha alma exterior. Naquele momento da minha vida, a alma exterior era muito maior, mais robusta do que a outra, a interior. Todos os meus 150.197 seguidores e o amor que eles me enviavam. A empresa que não parava de crescer, o gerente do banco que ficava me mandando presentinhos, as publi pagas. Não. Tudo isso tinha feito com que a outra alma desaparecesse no ar, no passado. Difícil de acreditar, né? Difícil até de entender. Não, mas vai entender. Eu vou seguir a história e vocês vão entender. O fato é que, enquanto a consciência da CNPJ influencer se tornava mais viva e intensa, a consciência da CPF se esvaía. E no momento do auge da empreendedora, puxaram-me o tapete. E eu parei aqui, trancada em casa, sozinha, sem meu iPhone. Olha, foi uma noite do cão que eu passei. Eu quase não dormi. Depois, assim, de incontáveis cochilos, eu percebi que ficar na cama não ia adiantar nada e não adiantava mesmo, né? Estar num lençol tão macio, de seda pura, se eu não podia dividir isso com ninguém. Nem a Mirth estava ali para me invejar. Eu nunca fui tão oprimida na minha vida, sabe? Foi horrível. Mas enfim, eu me levantei, lavei o rosto, decidi que eu era mais forte que aquilo tudo e eu não me deixaria bater. Foi assim que tudo se resolveu. Não pode haver melhor remédio que pensamento positivo. Na verdade, não. Nada disso. Eu fui à cozinha preparar um café. Eu descobri que eu não sabia onde estava nada naqueles armários. Eu levei 2 horas para conseguir finalmente um café e ele ficou ruim e fraco. O dia não começou bem, quanto mais as horas passavam, pior ficava.
que eu precisava era só postar uma foto good vibes e receber o carinho dos meus seguidores. Você não tava com seu Mac? Você sabe muito bem que pelo Mac não dá pra postar nada. O máximo que eu conseguia era ver aquelas mulheres maravilhosas, cada vez mais maravilhosas. A vida delas seguia incrível, enquanto a minha só desmoronava. Até minhas concorrentes estavam maravilhosas, recebendo patrocínios, fazendo festas, se metendo em confusões. Vocês sabem que polêmicas são as melhores formas de conseguir seguidores, né? E eu presa aqui, sem meu iPhone, sem nem a secretária para ouvir as minhas histórias, as minhas ideias, sem ninguém para conversar. A alma exterior se desmanchava ali na minha frente e eu não tinha nada que eu pudesse fazer. Era uma sensação inexplicável. Nossa. Quando naquela segunda noite eu finalmente consegui dormir, nossa, eu senti um alívio. Nos sonhos, eu seguia linda, cabelos sedosos, bem maquiada, bem vestida, os flashes me seguiam, os corações, os likes subiam a todo vapor e fazia assim uma nuvem de amor que pairava em minha volta e eu era feliz de novo. Mas eu acordei de manhã e estava tudo fora do lugar. A realidade logo bateu na minha cara. Eu juro que eu não tô entendendo nada. Acho que eu posso explicar assim. Quando eu dormia, a alma interior parava de depender da alma exterior e vivia plena. Só que quando eu acordava, ela voltava a depender da alma exterior, que a essa altura eu já nem sabia se ela voltaria a existir. Eu temia por metade da minha existência. É de enlouquecer qualquer um. E o pior é que ninguém pareceu sentir a minha falta. É, de enlouquecer mesmo. Pois é. Foi lá pelo fim do quarto dia que eu lembrei de um celular que eu tinha dado pra Mirtz, que eu ganhei de um cliente, mas ele era muito simplesinho. Ela acha que eu não vi que ela continuou usando o mesmo celular velho. Aposto que ela queria vender o presente à ingrata. Foi batata. Não demorei muito pra achar a caixinha lá no quarto dela. E aí eu sabia que ali estava a minha salvação. Eu fui logo instalando todas as minhas redes sociais. Mas o diabo é que mesmo assim, com tudo aparentemente resolvido, eu ainda não estava me sentindo completa. Eu abri a câmera, mas eu não estava ali, não dava para ver nada. Não havia mais do que linhas borradas, embaçadas, uma sombra do que talvez um dia tenha sido. Aquilo me assustou de tal forma. Eu nem pensei direito. Eu estava decidida a dar um fim a essa situação. Eu ia fazer o que fosse preciso para retomar as atividades da minha empresa. Eu ia para a rua, eu precisava respirar. Mas quando eu calçava, me veio uma inspiração assim inexplicável. Vocês já devem imaginar esse ponto, o que foi que eu fiz, né? Não, vocês não seriam capazes de imaginar. Pois então diga. Eu tive a brilhante ideia de me vestir como se fosse sair pro trabalho. Colocar as melhores roupas, me maquiar, meus melhores cremes, me pentear. E então, lá estava eu. Eu peguei novamente o celular e só o reflexo da tela já me mostrava como eu era. Nenhuma linha menos, nenhuma linha diferente, era eu mesma, inteira. Influencer, consagrada, empreendedora de sucesso, enfim, reencontrando a alma exterior. Tudo voltando ao que era. Eu já não era mais um boneco robô qualquer, eu era enfim uma pessoa novamente. E daí em diante eu venho sendo outra. Todo dia na mesma hora eu me arrumo, tiro uma selfie e posto com uma frase de pensamento positivo que eu acho na internet. Ou então eu sigo a hashtag do dia, tanto faz. Passeio ali pelas redes algumas horas, respondo os comentários amorosos, medito, faço yoga, tomo meu vinho na varanda. E aí no fim de tudo, eu posso novamente retirar as roupas e continuar bem por mais um dia.
E agora, assim, como eu sei que eu estou cumprindo meu papel no mundo, é assim que eu tô conseguindo, sabe, atravessar esses longos 20 dias de solidão. Nossa, eu nem acredito que já se passaram 20 dias. Já tá na hora de acabar, né? Até parece que a cidade vai conseguir ficar mais de um mês fechada, que é isso. Daqui a pouco passa. Ba ba da ba ba.